E novamente. Oi pra Gigi. Gigi, eu acho que não vai dar pra gente compartilhar a tela. Tentei te adicionar, não deu certo, não recebi tua solicitação. Então vamos sem. Ó, pessoal, acho que por enquanto todos que estão na live me conhecem. Eu sou a Camila. Né, junto com a Gia, a gente administra o blog Longe Daqui Aqui Mesmo. Eu sou a Kamati. E hoje essa live é para falar um pouco da minha experiência vivendo na Polônia. Eu sou arquiteta, né, trabalhei no Brasil com arquitetura, e é uma longa história, né, para contar como eu vim parar aqui. É, Bom, então acho que vou começar do começo, né? É, Bom, todo mundo tá me ouvindo bem? O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, imagino que sim, espero que sim. É, eu sou descendente de poloneses pelo lado da família do meu pai, né? E a família Selinski, do lado do meu avô, família Winiarski, do lado da minha avó. E, bom, lá em 2007, meus avós, eles tinham muito desejo, né, de vir para a Polônia, conhecer a terra dos pais, dos avós, dos antepassados deles. E eles estavam com uma viagem planejada, né, para vir para cá. Mas meu avô teve um problema de saúde muito próximo da viagem, ele ficou impedido de realizar a viagem. E como estava muito perto, né? Também ficou difícil cancelar a viagem. E daí eles ofereceram para mim e para Giovana, a Gigieco, né, minha irmã, para nós fazermos essa viagem no lugar deles. E, e nós fomos, nós fizemos, né, um diário dessa viagem para poder contar para eles tudo que a gente viu. E foi uma experiência transformadora, né? A gente conhecer a realidade de um país que a gente tinha ouvido tanto falar, né? Que a gente tinha esse laço de sangue, né? Com os nossos antepassados. E, e não sei, eu acho que eu assim não tinha uma ideia muito concreta do que ia encontrar nessa viagem. Sabia que a Polônia é um país que sofreu muito com a guerra, sabia dessas marcas da guerra, né? Mas acho que eu não imaginava que ia ver um país tão bonito ao mesmo tempo, né? Em termos de paisagens, em termos de arquitetura. Então foi uma experiência assim muito emocionante que me aproximou dessas raízes. Eu lembro muito dessa viagem, a paisagens que a gente via na estrada, assim, dos campos amarelos de flores e assim a torre de uma igreja ao longe, ou nas cidades, né, as construções com tijolinho aparente. E os próprios poloneses, né, que ao mesmo tempo que eles eram tão diferentes, eles eram muito familiares, né? Num jeito assim, talvez um pouco desconfiado de ser, mas que depois, assim, num primeiro contato, depois de uma vodka, já se transforma, né, em festa, em boas-vindas. E
E foi depois dessa viagem que eu comecei a me interessar mais pela cultura polonesa e por essas raízes. E a partir daí, naquela época, eu ainda estava na faculdade fazendo o curso de arquitetura em Curitiba e eu procurei fazer aulas de polonês para aprender o idioma. E eu comecei a fazer aulas, a Universidade Federal disponibilizava, né, cursos de extensão para a comunidade de vários idiomas, eles tinham polonês, e eu comecei a fazer aulas de polonês lá. E olhando, né, hoje para isso, parece que foi uma coisa, hum, como dizer, despretensiosa, né? Na época eu não tinha a intenção de ir estudar na Polônia e morar na Polônia. Eu comecei talvez mais por curiosidade do que outra coisa. E sempre gostei muito das aulas, porque a maioria dos alunos eram pessoas também descendentes, né, que tinham esse carinho, esse interesse pela Polônia. E a verdade é que apesar de eu ter feito vários anos do curso, o meu polonês não evoluiu muito, não tanto quanto eu gostaria. Mas eu falo assim que eu fiz essas aulas de forma despretensiosa, mas elas acabaram me levando a uma nova viagem para a Polônia, porque já depois que eu havia concluído a faculdade, eu ainda frequentava o curso de polonês e eu tinha muito desejo de fazer estudos de pós-graduação no exterior. É, Era um sonho, assim, eu estava, né, pesquisando para ver bolsas e cursos e para quem já tentou, esse é um procedimento assim que demanda muito tempo, energia, preparar toda a documentação, traduzir, enfim, e tinha já feito algumas tentativas. O meu país inicial, assim, que eu queria estudar era a Itália, mas sempre alguma coisa acabava não dando certo. Ou eu não conseguia a bolsa, ou quando eu conseguia a bolsa, o curso que eu queria não abria, e, e sempre alguma coisa não dava certo. E um dia, nessas aulas de polonês, a coordenadora do curso chegou de repente e falou assim que eles tinham bolsas disponíveis para quem quisesse fazer pós-graduação na Polônia. E a princípio eu não tinha considerado a Polônia, né? Eu acho que a gente sempre pensa assim, nossa, como é que eu vou estudar em polonês, né? Apesar de eu fazer aula de polonês. Mas eu pensei, bom, eu tô tentando, por que não a Polônia, né? E E a partir daí eu preparei toda a documentação, o processo seletivo, que nesse caso, surpreendentemente, foi muito rápido, foi assim, você foi aceita, pode vir, né? Foi assim surpreendente. E eu fui, né? Eu fui para fazer uma pós-graduação de um ano. Era na Escola de Belas Artes de Varsóvia, era um curso assim que trabalhava uma interseção entre urbanismo, artes, arte em espaços públicos, animação cultural, um curso transdisciplinar muito, muito bacana, foi uma experiência muito legal. E, e daí essa foi, assim, essa viagem foi a primeira vez que eu vim morar na Polônia, né, como estudante. E foi novamente uma experiência transformadora. É, E né, eu acho que assim, a- teve algumas perguntas, né, lá no Instagram, sobre como foi essa adaptação num novo país, né? O que foi mais difícil para se adaptar, vivendo na Polônia. Eu acho assim que de início o mais difícil foi a língua, porque no início, por mais que eu tivesse estudado polonês, o meu conhecimento era muito básico e eu não conseguia me comunicar bem em polonês. Eu conseguia entender algumas coisas, mas tinha bastante dificuldade ainda para me comunicar e isso, né, dificulta muito aspectos básicos como
comprar um cartão para o celular ou ir no banco, abrir uma conta, enfim, mas com o tempo foi passando, né? Outras questões, por exemplo, que a Andressa também perguntou em relação a comida, roupas, horários. Eu acho assim, em relação a comidas, a culinária polonesa é bem diferente da nossa, né? Não tem como negar. Mas, por outro lado, aqui as pessoas têm muito hábito de comer em casa, né? Eu acho que se a gente for comparar com o Brasil, as pessoas comem bem menos fora do que a gente. Então, a vantagem disso é que a gente consegue cozinhar em casa e consegue cozinhar coisas que a gente cozinharia no Brasil, né? Porque os ingredientes, a grande maioria, a gente encontra aqui. Algumas coisas que a gente não encontra, que fazem falta, por exemplo, mandioca, é muito difícil de encontrar. Ou algumas frutas como abacate, aquele abacate grandão. Aqui a gente só encontra aquele abacate pequenininho. Que mais? Ah, farinha de mandioca. Coisas assim que se a gente quiser encontrar tem que procurar muito mesmo, porque não é fácil. Ou, né, o churrasco brasileiro, né? Carne bovina também aqui é bem mais difícil. Em relação às roupas, bom, eu, eu não senti assim uma diferença muito grande. Talvez em relação ao inverno, né? Que a gente no Brasil não tem roupas assim apropriadas para o inverno aqui, que pode chegar a temperaturas -15, -20, com neve. Então, isso é uma coisa que precisei me adaptar, né? Então, no meu primeiro inverno, eu lembro que eu fui num shopping e, e eu falei pra moça da loja que eu queria o casaco mais quentinho que ela tivesse, com penas. Daí ela me ajudou a escolher para eu passar o inverno. E aqui o inverno é muito engraçado que a gente tem todo o ritual, né? Como em casa é quentinho, no trabalho, né? Em qualquer prédio tem calefação, a gente não precisa ficar com um casacão como a gente fica no sul do Brasil, né? Durante o inverno. E o que acontece? Então, na hora que a gente vai sair, a gente tem que se paramentar, né, para sair no inverno. Então, tem que vestir o cachecol, o gorro, o casaco, a bota, a luva, e daí a gente sai. E quando a gente chega em qualquer lugar, é o mesmo ritual ao contrário, né? Tira o casaco, o cachecol, a bota. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar no começo, porque no começo é um pouco estranho, né? Isso de você chega num lugar, tira o casaco, sai, veste o casaco, luva, cachecol. É uma parte bem engraçada. Em relação aos horários, também não senti assim muita diferença. Talvez porque no começo também eu tinha mais liberdade em relação aos meus horários, né? Uma coisa que eu noto é que alguns poloneses, mas não todos, eles têm o hábito de almoçar mais tarde, lá por umas 3, 4 horas da tarde, porque eles preferem, digamos, ir para o trabalho mais cedo, não fazer um intervalo de almoço, e daí eles voltam para casa ali por 3, 4 horas e almoçam depois que eles voltam, né? Mas também varia de família para família, ou, né, dependendo do trabalho de cada um. Para mim, eu já acho muito tarde, eu não consigo, né, trabalhar sem pausa e sem almoçar. Mas isso acho que é muito uma coisa de cada um. Então, essas foram, assim, as primeiras coisas, né, que me chamaram a atenção, assim, que foram diferentes, né? Então, nesse primeiro ano de estudos na Polônia, eu fiz também estágios na área de arquitetura, eu aproveitei para viajar bastante porque eu tinha bastante tempo livre. E uma dessas viagens foi também incrível porque
eu fui buscar a minha família, né? A família dos meus antepassados. Eu trouxe comigo quando eu vim para cá os documentos do nosso bisavô que a gente tinha preservado, do Ian Winiarski. E, bom, então eu tentei decifrar, né, desses documentos, a gente tinha um passaporte dele, de onde que ele poderia ter vindo. E no passaporte tinha o nome de uma localidade que se chamava Vulka Łęczychowska. Pesquisei no Google e apareceu lá uma localidade rural muito pequena, que eram assim algumas casas ao longo de uma rua que corria paralela a um rio, perto de Lublin, que é uma cidade um pouco maior. E eu comentei com uma amiga polonesa minha na época, né, sobre isso. A família dela era dessa região e daí ela se disponibilizou a ir comigo, né, nessa busca para a gente procurar os nossos parentes poloneses. E nós fomos, né, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, se a gente ia encontrar alguém, né, ou alguma coisa. E o nosso plano era, então a gente vai lá, vamos procurar uma pessoa assim mais velha, né, que possa lembrar da família e vamos perguntar. Foi esse o plano que a gente realizou. Então a gente chegou lá, tinha um senhor no jardim, a gente se apresentou. Eu falei que era do Brasil, que estava procurando a minha família, a família Winiarski. E ele falou que não lembrava bem, mas que tinha um casal assim mais velho que morava em frente que eles certamente se lembrariam, né? Que eles moravam lá há muitos anos. E nós fomos até lá e de fato eles falaram que lá morava a família Winiarski, que o filho mais velho emigrou junto com uma outra família na época, mas que ele emigrou sozinho e que a senhora Catagena, que ela seria sobrinha, né, do meu bisavô, que ela ainda passava os finais de semana lá na casa de campo e que talvez ela estivesse lá, que a gente podia ir ver. Né? Nesse momento eu já estava com o coração, né, a mil. E nós fomos até a casa, né, da família, a casa em que ela passava os finais de semana, para ver se ela estava lá. E esse senhor que estava nos acompanhando desde o comecinho, ele falou assim, bom, ela já é uma senhora mais idosa, eu vou então entrar primeiro falar com ela e preparar ela para essa notícia, né, que tem alguém do Brasil querendo conhecer ela. E ele foi, mas quando ele saiu da casa, eles saíram juntos e ela veio de braços abertos me receber. E aquela sensação que ela estava esperando por mim. Foi um encontro muito emocionante. Eu acredito assim que era um encontro que nossos antepassados queriam muito que se realizasse. Então, essa é uma experiência assim muito emocionante. Eu acho que quem tem assim esse laço com os antepassados, que é descendente de imigrantes, acho que vale a pena percorrer assim esse caminho, né, para conhecer as raízes da nossa história. É bem emocionante. E, bom, isso foi talvez assim os marcos desse período de estudos, né, que eu passei na Polônia. E bem no finalzinho desse período, quando eu estava já praticamente retornando ao Brasil, eu conheci o Matheus, que é polonês, e que hoje é meu marido, e que é a principal razão porque eu depois voltei para a Polônia, né? Depois eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil mais ou menos um ano, e depois nós nos casamos e eu vim para a Polônia. Isso foi em 2016, né? Então, desde então,
eu vim para cá já, né, com o intuito de trabalhar daí, na minha profissão como arquiteta. E é uma experiência bem diferente, né? Quando a gente se muda assim, digamos, de uma forma mais estável do que como um estudante, né? É uma outra visão, eu acho que assim, essa surpresa que a gente tem no início, né? Quando a gente tá num lugar novo já não é tão surpresa, porque a gente já conhece, mas não significa que a adaptação é mais fácil, né? Eu diria que é até mais difícil. E porque a gente não tem uma passagem de volta, né? Não que a gente não volte, mas é mais difícil lidar com esse aspecto das saudades, né? E, bom, nessa segunda mudança, né, como eu queria então encontrar um trabalho, o ponto principal para mim era ter um bom domínio, né, do idioma. E claro que depois da minha primeira experiência já era bem melhor, mas eu não considerava ainda suficiente para atuar profissionalmente no meu campo, né? Então, aqui também. Então, eu fiz um curso de polonês na Polônia intensivo. Assim, eu tinha aulas todos os dias. E direcionado para arquitetura, né? Então, também tive, assim, várias disciplinas com vocabulário específico da minha área. O que foi assim muito bom e foi a base para eu conseguir depois, né, atuar. E, e hoje assim trabalho num escritório de arquitetura especializado em projetos de restauração, renovação de prédios históricos, que é a área que eu já atuava no Brasil, né, a área de patrimônio histórico. Então, e eu acho muito bacana, porque aqui é um campo assim muito grande, né? É muito amplo de trabalho, porque tem muitos prédios antigos. Mesmo apesar de Varsóvia, né, ter sido reconstruída depois da guerra, então terem poucos prédios da época anterior à guerra, ainda assim tem muita coisa para ser preservada, né, e renovada. Então é muito bacana. E eu acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para mim, alguma curiosidade que vocês queiram saber específica. Por favor, fiquem à vontade para escrever. Agradeço por vocês terem compartilhado esse tempo comigo, ouvindo a minha história. Espero que de alguma forma ela possa inspirar vocês. Ah, e também queria falar que no blog, no Longe daqui, aqui mesmo, tem muitos textos que falam sobre a Polônia, né? Falam sobre, alguns sobre a experiência de morar fora, outros falam sobre cidades que eu visitei, lugares pitorescos aqui na Polônia, que tem muitos, né? Wrocław, que é uma cidade cheia de estátuas de duendes. Zalipe, que é um lugar onde tem casas de madeira pintadas com flores, muito bonito. A própria história de Varsóvia, né, que foi destruída, reconstruída, que é uma história tão emocionante. Vocês podem encontrar no blog e também um relato dessa minha ida até Volcão né, nessa busca pela minha família. Tem um relato mais completo no blog, com fotos e tudo mais. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar acessando. Ó, tem uma pergunta. Se você fosse para indicar algum lugar imperdível para visitar na Polônia, qual seria? Eu acho que um lugar muito marcante para mim foi visitar as Minas de Sal, perto de Cracóvia, em Wieliczka. Eu acho que é um lugar assim muito surreal. Parece o filme do Senhor dos Anéis. Vale muito a pena visitar.
Ó, quantas vezes você já voltou para o Brasil para visitar a sua família? Olha, já perdi a conta, né? Desde que eu me mudei, assim, pelo menos uma vez por ano eu tenho ido ao Brasil, então daria 2017, 18, 19. Só que alguns anos eu fui mais que uma vez, então acho que umas 4 ou 5 vezes. Ó, um abraço também para tia Josué, para tia Cris, para os meninos. Eu para minhas viagens para o Brasil, eu preciso uma vez por ano, pelo menos, voltar. Senão o coração não aguenta, né? Se bem que com o coronavírus agora tá difícil de fazer planos, mas vamos esperar que logo passe. Oh, eu diria que dos lugares imperdíveis, as Minas de Sal, assim, seriam um dos imperdíveis mesmo, porque é um lugar muito peculiar. Varsóvia ou Cracóvia? Ai, que difícil essa escolha. Eu sou varsoviana de coração. Eu amo Varsóvia. Acho a história da cidade fantástica. É, mas eu acho assim que depende um pouco do interesse, porque, por exemplo, Varsóvia foi reconstruída. Então, assim, ela, digamos, a cidade histórica ela é um pouco artificial por isso, né? O Palácio Real, foi feito na década de 80, baseado no Palácio Antigo. Então, talvez ela não tenha esse encanto que em Cracóvia existe, porque Cracóvia foi preservada, né? Então, a Igreja Mariátsky, que é belíssima, tem um altar maravilhoso. E a vantagem aqui em Cracóvia é muito perto das minas de sal, então é muito difícil escolher se for para Cracóvia e Varsóvia. Talvez como turista eu ainda acho que Cracóvia é melhor, mas eu gosto de Varsóvia. Ah, eu tenho que mostrar alguém aqui no vídeo. Venha dar um oi ó, o Albert dando um oi. Acho que ele não tá muito. Oh, Cão das Neves. Eu acho que teve algumas perguntas que eu perdi aqui. Sobre a família do bisavô Selinski. Eu ainda tenho muito desejo de buscar, né, pelo lado das outras famílias, não só a Selinski, né? Tem a Selinski, Rutinsky, mas o que dificulta nesse caso é que a gente, digamos, não tem tantas informações disponíveis como tinha no caso do lado Winiarski, né? No lado Winiarski a gente tinha, digamos, os documentos com o nome do lugar, o que facilitou muito essa busca, né? No caso da família Selinski a gente não tem ainda uma pista do lugar de origem na família, né? Até porque os antepassados são de gerações mais antigas. Mas, né, pode ser que a gente encontre. Eu adoraria ir atrás também da família Selinski. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Ainda vou deixar um tempinho se alguém tiver ainda mais alguma pergunta. Mas queria agradecer vocês mais uma vez por compartilharem esse tempo comigo. E deixem nos comentários se vocês quiserem ter mais vídeos como esse, outras coisas que vocês queiram saber sobre a Polônia, porque a gente pode depois estar escrevendo no blog, né, textos sobre esses assuntos e vai ser um prazer. Então, obrigada mais uma vez e um grande abraço para todos vocês. Tchau!